A paz do Senhor, amém? A palavra de hoje tem a ver com o valor que algumas pessoas nos dão. Tem pessoas que elas nos dão valor pelo que nós temos, pelo que nós podemos fazer, por quem nós somos. Se nós pudermos acrescentar alguma coisa na vida dela, elas nos querem. Então elas nos querem pelo valor que nós temos e não pelo valor do que nós somos. E hoje Deus está te chamando a você ter um discernimento para você saber o que é real, o que não é real. Não é pecado. Existem pessoas que estão com outras sabendo, casam, né? Sabendo que é por interesse financeiro e se fazem, vamos dizer assim, de maluco, fingindo, mas ore a Deus então, clame a Deus, busque a Deus. Se você entra num relacionamento sabendo que a pessoa só quer isso de você, pelo valor que você tem, não pelo valor do que você ore a Deus. Se você quer entrar nisso, ore a Deus, para que amanhã você não venha sofrer um acidente, você não venha sofrer alguma situação, porque quando a pessoa está com você pelo que você é, e não pelo valor que você é, né? Pelo valor do que você tem, não pelo valor do que você é, se acontecer algum acidente, essa pessoa vai te largar. E a palavra que eu te deixo hoje é que você precisa, né, se aproximar de Jesus para ter discernimento, para que o Espírito Santo venha te direcionar aonde eu posso ir, o que eu posso fazer, com quem eu devo me casar. Se eu casei, tem o livre-arbítrio. Às vezes Deus te sinaliza uma pessoa que é perfeita para você e não dá certo. E por que não dá certo? Porque às vezes o defeito está dentro de você, você é tão parecido com aquela pessoa. Então a mudança começa primeiro em você para esse relacionamento dar certo. Então eu preciso trazer Jesus para minha vida, eu preciso me aproximar bem de Jesus. E hoje eu acordei de manhã com algo que aconteceu há 28 anos atrás. Um pouquinho mais de 28 anos atrás. Eu estava com meu filho Júnior, ele era lourinho, o cabelo dele vinha aqui, gente. Pensa, eu com um brequezinho, durinho, batidinho, e ele com o cabelo lisinho, lourinho, do jeito que eu falei, se eu queria que fosse assim, Deus me deu. E Deus me deu um sonho antes dele nascer, Deus me mostrou em visão ele com 2 anos correndo, com o cabelo louro, e eu falei com a minha irmã, eu falei, eu vi, né, ele veio correndo com o cabelinho louro e tal, eu pensei que eu sonhei, né, e ele realmente era uma visão. E quando ele fez 2 anos, ele com o cabelinho assim, muito cabelo, né, e eu fazendo carinho na cabeça dele, nós estávamos acho que vendo televisão, vendo desenho, eu percebi, eu sempre fazia isso, mas teve um dia que eu percebi que minha mão fez isso, como se houvesse um ovo, algo maior, né? Fez isso. E quando fez isso, eu fiquei agoniada, né? Não era assim, minha mão ia direto, por que minha mão agora tá dando uma desnivelada? Quando o pai dele chegou, eu falei pro pai dele ver, o pai dele achou que era normal, né? Mas não viu nada. O Júnior caía muito, batia muito a cabeça. O Júnior sempre foi muito hiperativo, não parava quieto. O Júnior era o tipo de criança que dava trabalho, dava muito trabalho. Então, você tem que ter amor mesmo, muito amor envolvido. Mas, então ele caía muito. Mas no outro dia, eu inquieta com isso, eu dando banho nele, eu percebi que estava lá indo calo, eu levei ele no médico. E a médica mandou bater uma chapa. E quando a médica mandou bater uma chapa, apareceu um caroço enorme, bem aqui no meio da testa, bem centrado no cérebro, né? Um pouquinho mais para cá ou para cá, eu não sei. O cérebro é meio dividido, né? Eu não sei se para cá, mas um troço enorme lá dentro, bem aqui no meio. E ela me disse o seguinte: mãe, nós vamos fazer outros exames, vai ter que operar para retirar esse tumor e seu filho provavelmente, ou não vou te enganar, né?
ou ele vai morrer na mesa de operação, ou ele vai viver igual um vegetal. E hoje de manhã eu acordei e eu mandei pro meu filho isso, né? Por que que eu percebi, né? Por que que eu percebi que havia algum problema? Porque eu estava muito perto dele. Eu estava muito perto do meu filho. Mas entenda, hoje de manhã eu mandei pro meu filho, que tem 31 anos, né? Isso, que está se envolvendo aí com política aí, está querendo ser político. Espero que faça, estou orando para que faça um governo decente, porque senão nem eu voto nele, ser sincero, né? Voto primeiro, mas na segunda eu já não voto mais, mas orando para que Deus dê sabedoria e discernimento. 31 anos, querido. Há 28 anos atrás ela falou, olha, ele vai morrer. Gente, eu mandei mensagem para ele hoje de manhã, não morreu. Ou vai viver igual um vegetal. Gente, meu filho é muito gordinho mesmo. Acredite, ele não é um vegetal e ele não come nada que é vegetal. Mas a palavra de Deus que eu quero deixar hoje para você é que você precisa se aproximar de Deus para ter discernimento, para que você saiba escolher. Se você colocar alguém na sua vida, porque ela quer ficar com você pelo quanto você vale, não pelo pelo valor de quem você é, pelo valor do que você tem, vamos dizer assim, e não pelo valor de quem você é, que seja uma decisão sua. Porque o Espírito Santo, ele não deixa os seus filhos enganados. Não fica na tua vida ninguém de engano. Não fica. Se você se aproximar de Jesus, Jesus vai te mostrar quem é e quem não é na tua vida. E a palavra que eu quero deixar para completar hoje, dentro da palavra de Deus, está em Atos 5, versículo 9. Então Pedro lhe disse... Peraí. Primeiro, Mateus, capítulo... Primeiro, são duas passagens. Mateus, capítulo 26, versículo 33. 26, 33. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Essa é uma passagem onde Jesus está dizendo que ele vai ser crucificado, que ele vai ser morto, que muitos vão se escandalizar. O que seria se escandalizar? Muitos vão deixá-lo nesse momento de morte, nesse momento onde Jesus já não... Sabe, aquele Jesus que falou, olha, vocês estão me seguindo porque viram o milagre dos pães. Ou seja, vocês estão me seguindo porque estão vendo milagres. Vocês estão me seguindo porque vocês estão sendo curados. A família de vocês estão sendo curada. Pessoas estão sendo curadas. Vocês estão vendo milagres. Vocês estão me seguindo porque vocês estão vendo a multiplicação de pães. A multiplicação daquilo que é necessário. Deus sabe que é necessário. Deus sabe que é necessário, mas Jesus está consciente, vocês estão me seguindo. Então, nesse momento, Jesus começa a falar, olha, chegou o dia, eu vou morrer. E nessa hora, vão me abandonar. E Pedro, ele vem e fala, não, eu jamais te abandonarei. Virei contigo até a morte. E a palavra fala que todos os discípulos, ouvindo Pedro falar isso, também iremos nós até a morte contigo, Jesus. Sabe o que o Pedro está falando para Jesus? Senhor, não leva a mal não, o Senhor acertou em todas, mas nessa aqui o Senhor errou, o Senhor está errando. Sabe o que Pedro está falando? E mesmo Jesus insiste, hoje mesmo, Pedro, tu vai, antes que o galo cante 3 vezes, o galo vai cantar 3 vezes, tu vai me negar, né? Também, tu vai me negar também 3 vezes. Pedro insiste, sabe que Pedro, com essa insistência, está chamando Jesus Cristo de mentiroso, porque ele sabe de todas as coisas. Quando Jesus fala alguma coisa pra gente, mesmo que a gente pense, não, Senhor, esse cara aí é meu amigo, pô. Não, Jesus, o Senhor deve estar enganado, esse cara é meu amigo, confie no que Jesus está falando contigo, mas tenha certeza que é Jesus. Para ter certeza que é Jesus que está falando contigo, você precisa ter intimidade com ele. Você precisa ter intimidade
com o Espírito Santo de Deus, conhecimento da palavra. Jesus, ele não pode ir contra a sua própria palavra. Então, se Jesus falar, vá lá, faz isso, faz aquilo, mas você está vendo que está indo contra a palavra, tem alguma coisa errada. Então, você vai ter, quando você conhece quem ele é, como ele pensa, como ele age, não o total dele, nenhum ser humano sabe o total de Deus, mas ele te dá dessa palhinha, já te dá um encaminhamento. Aí nós vamos lá para Atos, capítulo 5, agora sim, versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas. Camilhas é camas, tipo aquela do hospital, né, que deu branco agora. Para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos. Atormentados, olha só, tem gente adorando demônio. Olha aqui, Deus não atormenta ninguém, quem atormenta é demônio. Atormentado de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Nessa passagem fala que Pedro, depois de negar Jesus faz com que Pedro o confirme 3 vezes. Pedro confirma 3 vezes. E nessa passagem nós estamos vendo um Pedro tão cheio da presença de Deus que até a sombra dele curava. A multidão sufocando Pedro como sufocaria Jesus. Então empurram as pessoas quando Pedro passa, para que quando a sombra passasse, a sombra curava os enfermos, espíritos imundos, demônios. Quando a sombra passava, os demônios batiam em retirada. Esse Pedro, ele se tornou assim, dessa maneira. Porque Pedro agora, depois de negar Jesus, Pedro começou a entender. Não, eu vou contigo. Falou por amor. Pedro amava Jesus. Eu vou contigo, eu vou até a morte por amor. Mas quando ele ficou de frente para a morte, que é muitas vezes nós estamos seguindo Jesus pelo que ele pode dar. E quando muitas vezes Jesus nos fala, olha, é necessário você largar isso. Ai, se eu largar isso, isso vai ser a minha morte. Não posso largar aquilo, porque isso vai ser a minha morte. Tem muita gente adorando demônios? Tem, mas tem muita gente que adora dinheiro. Tem pessoas dentro da igreja, irmão, que são Deus na terra, né? E o dinheiro acima dos céus, nos céus. O dinheiro acima de Deus. Tem pessoas que amam muito mais a Deus, e a palavra de Deus fala para amar a Deus acima de todas as coisas, e as demais serão acrescentadas. Deus não está mandando você largar. Deus não estava falando, Pedro, eu quero que você morra comigo. Nem estava escrito que Jesus ia morrer pela vida de Pedro. E não que Pedro ia morrer junto com Jesus. Jesus, quando ele morreu. Aquele sangue que caiu, foi aí. Está aí, Satanás, está aí, demônio imundo. O preço, agora me devolve aquilo que é meu. E Deus resgata seu povo através do seu sangue. O diabo queria o preço, queria o sangue de um inocente. E esse inocente era Jesus. Pedro não era inocente. Pedro veio seguindo. Quando viu que Jesus ia morrer, Pedro se acovardou. Não existe ninguém que possa ser considerado Deus. Só Jesus venceu a morte. Só Jesus. Onde está a morte? O teu aguilhão, né? Onde está, inferno, a tua força? Esse corpo aqui, ó, é o corruptível. Quando ele se acabar, nós vamos receber de Jesus um incorruptível. E agora Jesus ressuscita e está com um corpo novo, e tem um corpo novo preparado para cada um de nós. O Pedro, que agora a sombra dele era tão cheia da presença de Deus que até a sombra curava. Ele começa a ir até Jesus pelo que ele é e não pelo que ele pode dar. Não devemos ir para a igreja com medo de ir para o inferno. Querido, isso é tão errado. E eu vou aceitar Jesus porque eu morro de medo de ir para o inferno. Não vá porque tem medo de ir para o inferno. Não vá porque eu quero a salvação. Vá porque Jesus é um cara chamado maravilhoso, ele é um cara incrível, ele é um cara que falou, não permitiu que ninguém morresse pela humanidade, ele se deu. Não foi os soldados que chegaram lá e falaram, não, vamos te matar, não. A palavra fala que os soldados chegam e
procurando por ele, ele fala, olha, sou eu aqui. Quando ele se apresenta, os soldados caem. E eu não sei, não lembro agora, que eu não sou obrigada, que eu não sou um computador, mas não sei se foi 2 ou 3 vezes que ele fala, sou eu. E os soldados caem. Dava tempo de Jesus correr, dava tempo de Jesus fugir, dava tempo de Jesus se esconder, dava tempo de Jesus ir para os Estados Unidos, mas Jesus estava exatamente aonde? A parte dele que se chama Pai. Deus queria no lugar para se entregar por toda a humanidade. Porque Jesus é um cara que gosta de você não pelo teu dinheiro, tá? Se tu quer dizimar, tu dizima, porque a obra precisa. Tem igrejas de Deus se fechando por falta, e é permissão de Deus, porque está lá em Apocalipse, que muitos vão procurar uma palavra e não vão achar, porque não vai haver mais igrejas de Deus abertas, haverá igrejas abertas, mas aquela com a palavra de Deus que leva para você morar no céu, não vai ter mais igreja aberta. Não vai, a palavra de Deus vai cessar, o Espírito Santo vai pegar os seus, e vai levar, nós vamos ser arrebatados, e vai ficar o povo aqui, né, para ver aí, confirmar aí a palavra de Deus que está sendo pregada todos os dias, e é um monte de gente que não dá a mínima, né? Então tem um povo que está pagando para ver, e esse povo realmente, ele vai receber, ele está pagando para ver, e todo mundo que paga tem direito a receber. Né? Então eles estão pagando para ver, eles vão ficar aqui na grande tribulação. Nós estamos vivendo um período de forte tribulação. Não confunda, forte tribulação é uma coisa, a grande tribulação, meu querido, e lá no inferno Jesus falou, que tem gente que acha que é mentiroso, vai ser de tanta dor que vai ranger os dentes, tá? Eu deixo essa palavra aí para você. Se você quer realmente ter o dom do discernimento. Discernimento é um dom. E hoje Deus está te chamando. Você quer o dom de discernimento? Então, chama eu, Espírito Santo, para morar dentro de você. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Só existe um Deus. O resto é tudo demônio. Se você aceita, levanta a tua mão, meu querido. Se você já aceitou, vamos orar pelos aqueles que não aceitou. Compartilha esse vídeo para que outra pessoa aceita. Mas se você está dentro do hospital, se você está dentro de um abrigo, que meu foco é esse, aonde o evangelho ainda não chegou, talvez chegou e você rejeitou, e Deus está te dando mais uma oportunidade. Quantos estão agora no leito, na cama, com câncer terminal? Sei disso, querido. Sei disso. Estou fazendo enfermagem porque eu passei muito tempo dentro do hospital. E o meu intuito não era nem levar a palavra, né? Meu intuito era arrumar uma profissão, e Deus pegou. Deus sempre faz isso comigo. Já está pegando a profissão, já está esquematizando tudo para eu estar levando a palavra, para eu estar levando também o cuidado, né, da enfermagem. Aceita Jesus. Jesus hoje está te chamando para morar no reino dele. Não aceite. Eu, Márcia, eu acho errado, né, você ficar com a pessoa pelo que ela pode te proporcionar. Eu já perdi muitos amigos nessa vida. Muitos, muitos, muitos. Uns eu sei que está longe, daqui a pouco aparece. Mas outros eu perdi de verdade. Enquanto eu podia, quando eles viram que eu tinha vida de oração, vida de monte, vida de jejum, orar pelas madrugadas, né, que eu estava sempre buscando me consertar. Então essa é a pessoa certa. Márcia, irmã Márcia, ora aí pela minha vida, ora pela minha casa. Aí depois que já estava tudo bem, eles iam embora. Muitas pessoas têm feito isso com Jesus. Não vá embora, não fique com Jesus só pela salvação do teu casamento, pela salvação do teu emprego, pela salvação do teu filho das drogas, porque Deus, ele tira do vício das drogas, ele tira o vício da bebida, ele tira o vício da prostituição. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais limpo eu fico, mais ele me lava, mais ele me purifica e mais ele me enche. Mas não fico com ele só pela salvação, e no final dessa vida, essa salvação de ter um corpo novo, uma veste nova, isso aqui é roupa, né? Uma roupa nova, uma roupa incorruptível, que traça, não corrói, que dinheiro não compra. O amor de Deus não é vendido por dinheiro, não é comprado por dinheiro. Esse Pedro, que agora a sombra dele curava, ele sabia, ele era chicoteado por pregar o evangelho, mas ele continuava pregando o evangelho. Ele era ameaçado de morte por pregar o evangelho, mas ele continuava pregando o evangelho. Ele morreu por amor ao evangelho, morreu pregando o evangelho.
não negou em nenhum momento, pode botar uma arma na nossa cabeça e dizer, vamos te matar. Sabe por quê? Porque agora nós amamos Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. E se você também quer pessoas na tua vida que gostem de você pelo que você é e não pelo que você pode dar, aceita Jesus como Salvador, querido, porque Ele é o teu primeiro amigo. Ele é o amigo que não pode faltar na tua casa, na tua mesa, no meio dos teus filhos, no meio da tua parentela. E a palavra fala lá em Apocalipse, eis que estou, olha o que Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz de abrir, eu entrarei e cearei com ele. Jesus está te chamando para abrir a porta para ele. Mas olha, ele não quer fazer visita. Se você quiser que ele faça visita, ele entra e sai, entra e sai. Que é, Senhor, ora por mim, a gente ora, a pessoa é curada e depois vai embora, né? Quando tá ruim, volta. Né? O povo vai e vem da igreja, o povo vai e vem da igreja. Quando tá ruim, vem, a gente ora, melhora, vai embora. Né? Chama Jesus para fazer morada na tua casa. Beijo na alma. Eu fui. Jesus tem que ficar.